Vamos aqui para a questão número 5. Um motorista que atende a uma chamada, de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes acidentes que ocorrem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Beleza? Vamos lá, vamos resolver outra questão, professor. Na hora de estudar, eu queria resolver os 3 minutos. Eu tiro já essa dúvida de André aqui, que é interessante. Deixa eu resolver essa questão, André. Eu tiro já a sua dúvida aqui, tá bom? Beleza, garoto? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar resolver essa questão aqui com vocês. Ele está falando de dois motoristas. Ele diz: considere dois motoristas. O primeiro atento. E o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então eles vão frear com essa aceleração, essa desaceleração que ele diz aí, né? O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Isso aqui quando o motorista atento, né? Eu vou colocar aqui a primeira situação, vou colocar aqui, deixa eu fazer ela de preto aqui, deixa eu mudar aqui essa canetinha. Motorista atento. Então, o motorista atento. Vamos lá, segue o jogo. Deixa eu diminuir aqui assim. Então, o motorista atento, ele vai acelerar. Ele acelera com 1 metro por segundo ao quadrado. Ele desacelera, aí eu vou botar a linha, tá certo? Só para dizer que a desaceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento, beleza. Só que ele diz ainda que quando o motorista atento, ele diz: o motorista atento aciona o freio a 14 metros por segundo. O que ele está dizendo? Eu vou fazer um esqueminha aqui. Um esqueminha representando o motorista atento. Tenha fé em Deus e acredito que aqui é a trajetória seguida por ele. Aí eu já estou botando o sentido positivo da trajetória aqui para a direita. Professor, ele não disse isso na questão. Esse sentido da trajetória, geralmente, ele é arbitrário. Você quem coloca esse sentido. A não ser que o problema já deu uma figurinha, né? Então, o motorista está aqui, o motorista atento. E quando ele freia, pessoal, ele começa a frear quando a velocidade dele estava 14, né? Ele diz assim, 14 metros por segundo, né? Olha o que ele diz aí. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Então a velocidade inicial dele aqui era 14 metros por segundo. Quando ele começou a frear, ele vai frear até parar. Foi dito aqui na questão, ou seja, a velocidade final dele aqui é 0, né? 0 metros por segundo. Beleza? É isso que ele diz. Aí o que ele diz? Enquanto o desatento, veja, mais uma vez, aí você vai para aqui o motorista desatento. Vamos tentar aqui representar também. Qual é a aceleração do motorista desatento? Ele está acelerando a mesma aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. E ele vai desacelerar, voltar a linha, também com 5 metros por segundo ao quadrado. Só que tem uma peculiaridade, aqui no caso do motorista desatento. Vou tentar representar aqui a peculiaridade. Eu vou representar aqui a trajetória, né? Isso aqui eu estou representando aqui, eu estou fazendo aleatoriamente. Então vamos tentar aqui representar. Ele diz, olha o que ele diz aqui, olha como é interessante. Enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Em situação análoga, o que ele quer dizer? Que o motorista desatento estava inicialmente também
a 14 metros por segundo. Ele estava a essa velocidade. Só que veja, ele não acionou os freios exatamente a 14 metros por segundo. Ele não acionou, porque ele está no celular, ele está desatento. Ou seja, ele vai passar 1 segundo antes de acionar os freios. 1 segundo a mais. Ou seja, daqui para cá vai passar 1 segundo antes dele começar a acionar os freios. Isso quer dizer o quê? Veja como é interessante. Veja, que ele estava acelerando. Ele disse isso aí. Ele estava acelerando isso aqui, ó, a 1 metro por segundo ao quadrado. Ora, se passou 1 segundo para ele começar a frear, se ele estava a 14 metros por segundo e estava acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, significa que a velocidade dele aqui nesse instante é de 15 metros por segundo. Acompanha aí, pessoal. Olha, o motorista desatento estava em situação análoga do atento. O atento estava a 14 metros por segundo e freou a 14 metros por segundo. Quando ele estava a 14 metros por segundo, ele já começou a frear. O desatento, porque estava lá com o celular, ele ainda passou 1 segundo para poder pisar no freio, né? Passou 1 segundo acelerando ainda a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se passou 1 segundo, ele estava com 14 metros por segundo. Se a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, passou 1 segundo. Então, a aceleração, a velocidade aumentou ainda 1 metro por segundo. Foi isso que aconteceu. Aí, a partir daqui, ele freou. Ele freou até parar. Aí, a velocidade dele aqui agora, realmente, a velocidade dele aqui agora é 0 metros por segundo. Ele está em repouso. Então, são essas duas situações. Essas situações aqui. Aí vamos focar em o que ele pede. Ele diz: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Que distância o desatento a mais, né? Ele diz: que distância o motorista desatento percorre a mais? Vamos lá, vamos lá. Primeiro vamos calcular a distância percorrida pelo motorista atento. Aí vem aquela questão. É uma questão de movimento. Então, eu posso usar sorvete aqui, professor? Você tem que reconhecer o movimento. É um movimento que tem uma desaceleração, né, que chama desaceleração. Tem uma aceleração constante. Ele está freando a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, se tem essa aceleração constante, aí o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, você já sabe que não vai usar sorvete. Vai usar uma daquelas funções de movimento uniformemente variado, que você conhece bem e que na aula de hoje eu já mostrei a vocês. Aí, ó, pela minha experiência, já me diz aqui, eu disse, ó, como não tem tempo aqui, não foi dado intervalo de tempo, eu vou tentar usar Torricelli. Olha, Torricelli, V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu estou agora só focado no motorista atento, tá certo? Aí veja, pessoal, desacelerar, quando você desacelera, significa a velocidade está num sentido e o vetor aceleração está no outro, tá certo? Veja que o vetor aceleração aqui é oposto ao sentido da trajetória, ao sentido positivo da trajetória. Então a aceleração aqui ela vai ser negativa, né? Por estar oposto ao sentido contrário da trajetória. Então até parar, a velocidade final é 0. Isso aqui, pessoal, até está de vermelho, isso aqui é 0. A velocidade final é 0. Então, 0 é igual a velocidade inicial, 14 ao quadrado. Está aqui, 14 ao quadrado. Mas, vou fazer bem devagarzinho. 2 vezes A. A aceleração, 5. Só que tenham cuidado, né? Ela está oposta aqui, ó, ela está desacelerando. Está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então a aceleração aqui vai ser negativa. Vou até colocar ela aqui, ó, menos 5. Vezes o ΔS. Eu estou procurando esse ΔS que é do motorista atento. Eu vou botar assim, o Azinho de atento. Então 0. 14 ao quadrado, pessoal, dá 196. Pode fazer essas continhas aí, né? Mais por menos, menos. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes ΔSA. Tá certo? A distância percorrida aí por A. Então, esse menos 10 ΔSA, vou passar lá para o outro lado, pessoal. Vou trocar aqui esse sinal. Ó, vai ficar assim, ó. 10 ΔSA sobre é igual a 19,6, né? Opa, já fiz essa conta antecipada. Desculpe. Eu apenas passei o 10 ΔSA para cá, ó, o 196 continuou. Vou fazer aqui bem devagarzinho. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar distância percorrida por A, 196 dividido por 10.
Isso aqui dá 19,6. Então, delta SA vai ser 19,6 metros. Isso aqui é a distância percorrida pelo motorista atento. Motorista atento. Vamos ver aqui o motorista desatento agora, pessoal. O motorista desatento. Veja, o motorista desatento, nós vamos focar agora no estudo do motorista desatento, mas em dois momentos, né? Nesse primeiro momento, aqui, ó, que ele tem uma aceleração, vou até botar aqui de vermelho, ó, aqui ele ainda está acelerando, então o vetor aceleração aqui, ó, é no sentido da trajetória, no sentido positivo da trajetória, né? O vetor aceleração aqui, ó, beleza? Então, nesse primeiro trecho, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, e ela é positiva aqui, né? Então aqui, você poderia utilizar outra função daquela das funções horárias do movimento uniformemente variado, que ele até deu tempo, mas eu vou usar Torricelli. De novo, vai facilitar a minha vida aqui. V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Só para esse primeiro trecho, viu, pessoal? Vou até aqui, eu estou fazendo primeiro só para esse primeiro trecho aqui. Então, veja, a velocidade final aqui, ó, nesse primeiro trecho, vai ser de 15 ao quadrado. 15 ao quadrado. A velocidade inicial era 14. 14 ao quadrado. A aceleração aqui é positiva, então mais 2 vezes A. A aceleração é 1 vezes delta S. Fazendo devagarzinho para todo mundo acompanhar, tá certo? Então, 15 ao quadrado, pessoal, dá 225. 14 ao quadrado, 196. Mais 2 delta S. No primeiro trecho do motorista desatento, tá certo? Isso aqui é motorista desatento, primeiro trecho. Aí veja, 220, esse 196 eu vou passar para cá. Tá mais ele aqui, ó, tá vendo? Tá mais aqui, ó. Aparece, tá mais, dá 225 menos 196 igual a 2 vezes delta S no primeiro trecho do motorista desatento. 225 menos 196, pessoal, dá 29. Pode fazer essas contas aí, dá 29. Igual a 2 vezes delta S1. Primeiro trecho do motorista desatento. Passa esse 2 que está multiplicando, pessoal. Passa aqui dividindo, vai ficar 29 por 2 igual a esse delta S1 no primeiro trecho. E 29, pessoal, 29 dividido por 2 dá 14,5. 14,5 metros. Isso aqui é do motorista desatento no primeiro trecho. Aí só agora ele começa, pessoal, ele começa a desacelerar. Aí agora, pessoal, é daqui de 15 até 0. Então vamos lá, Torricelli de novo, véio. V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Aí lembre-se agora, ele está desacelerando. Então veja, a aceleração aqui está no sentido oposto agora da trajetória, né? Que está no sentido oposto da velocidade, né? A velocidade está no sentido, quando ele está desacelerando, a velocidade, o vetor velocidade é num sentido e a aceleração no outro. Então veja, a velocidade final aqui agora é 0, vou até deixar isso aqui claro, vai até parar, então 0. A velocidade inicial, o inicial agora é esse trecho aqui, é 15 ao quadrado. Agora, mais 2 vezes a aceleração, ela é a desaceleração, é 5, só que você está aqui menos 5, né? Vezes o delta S no segundo trecho do motorista desatento. Então, 0, 15 ao quadrado, 225, mais por menos, 2 vezes 5, 10, delta S2 do motorista desatento no segundo trecho. Esse menos delta S2 eu vou passar para lá, ó, só trocando o sinalzinho, né? Lá para o outro lado da equação, vai passar 10 delta S2 igual a 225. Então, ó, o 10 que está multiplicando agora passa dividindo, né? Aí fica, ó, delta S2, 225 dividido por 10. Delta S2 é igual a 225 dividido por 10, 22,5 metros. Veja, o motorista desatento
percorreu isso no primeiro trecho, mais isso aí, tá certo? Agora é só somar. O ΔS total do motorista desatento vai ser quanto? Quando você fizer essas continhas aqui, pode fazer aí, dá 37, pessoal. Dá 37 metros, tá certo? Mas o que é que ele quer, professor? Veja o que é que ele quer. Ele quer saber, vamos lá na pergunta, né? Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Então é só você fazer a diferença, né? Pegue isso daqui, e subtrai disso. Que aqui é do motorista atento, aqui é o do motorista desatento. Então quando você fizer essa diferença aqui, só um minuto, quando você fizer essa diferença aqui, vamos lá, vou até chamar assim, diferença, tá certo? 37, que é do motorista, eu vou até botar assim para ficar organizado. ΔS do desatento menos ΔS do motorista atento. Então a diferença vai ser ΔS2, eu até vou ver se eu estava cobrindo aqui mais, deixa eu fazer essa conta aqui, ΔS2 do motorista desatento, desculpe, ΔS do motorista desatento, 37, menos o do motorista atento, 19,6. Faça essas contas. Quando você fizer essas contas, você vai encontrar 19,4 metros. 19,4 metros. Beleza? Vamos ver aqui qual é a alternativa que tenha isso daqui. Na verdade, 17,4 metros. Desculpe. A conta é essa mesmo, 17,4 metros. Que da letra E. E de Van. Isso. Evanildo.